Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo, hoje literatura. Literatura, e eu quero saber uma coisa para vocês. Quando a gente fala de literatura, a gente pode pensar assim, é verdade? Não é verdade? Hoje em dia, com tanta replicação de inverdades, fica difícil a gente saber quando é fato, fake. Dentro das obras poéticas, dentro da literatura, a gente também trabalha a questão da ficção, lógico. Mas aí é um fazer poético, tem uma intenção. Mas dentro da realidade, quando essa realidade vai para dentro da produção poética, fica bem interessante, porque os autores vão trabalhar a realidade para dar o seu recado. É mais ou menos isso que acontece em determinado momento da nossa literatura. Cansados daquele jeito subjetivista, idealizador do homem romântico, né, do autor romântico, chega um momento em que os autores decidem fazer uma ruptura, uma quebra com essa época e trazer para dentro dessas produções aquilo que é essencialmente real. Acompanha comigo? Hoje nós vamos falar do realismo em busca da verdade. O início, as origens, né? No caso, a arte realista, as origens, o contexto de produção e de recepção desse movimento literário tão inovador para a época e tão intrigante. Certo? Vem comigo e vamos começar analisando uma obra de arte. Olha só, aí eu tenho o Ateliê do Pintor, alegoria real que resume um período de 7 anos da minha vida artística e moral, escreveu Gustave Colbert em 1855. Observe bem o que há no centro da tela. Quais os objetos e as personagens centrais da obra? Observa bem. Então, o próprio autor está trabalhando numa tela. Há uma criança, uma mulher seminua, observando a tela e no chão um gato. Observou? Aqui, o Gustave Colbert, em 1855, começa a trazer para suas exposições quadros como esse, pinturas como essa, de um momento de naturalidade, de realidade, e faz com que nós, espectadores, entendamos o que ele quer dizer, né? Eu pedi aqui para você, nós já sabemos o que tem no centro, temos aqui uma mulher seminua, temos um autor, né, um autor compondo, né, um quadro, e temos muitas pessoas ao redor. Este é o cenário. Olha só. Existe uma função da linguagem chamada metalinguística. E a metalinguagem é o uso de uma linguagem para se referir a essa mesma linguagem. Nesse procedimento, o pintor se retrata numa tela pintando outra tela. Você consegue perceber isso? Qual a relação entre esses elementos e a metalinguagem na obra? Já falei para vocês, né? Ele mesmo se retrata, né? O autor tentando explicar aí a produção da sua obra, certo? O pintor se retrata em uma tela, pintando outra tela. Continua observando esse quadro. Além dos elementos centrais que nós já vimos, que é a mulher seminua, um gato e uma criança, há um grande número de pessoas, certo? Elas são bem diferentes uma das outras, ou elas parecem pertencer ao mesmo grupo social? Estão olhando bem? Além desse gato, nós temos um cachorro,
Temos aí uma viola no chão, temos pessoas de chapéu, temos senhoras com chale, temos uma pessoa sentada de cabeça baixa, bem ao lado desse quadro, como se fosse um mendigo, talvez, representando o mendigo. Ao lado desse homem de preto que está sentado, nós temos um crânio, pessoa como se ela estivesse enforcada, certo? Tem uma pessoa lá no canto direito fazendo uma leitura, numa mesa, não é assim? São pessoas diferentes uma das outras. Há pessoas bem vestidas, mal vestidas, com vestes específicas, como padre, judeu, caçador, comerciante. E eu acrescento também o leitor. Agora, continua olhando, tem mais perguntas. É possível considerar que a tela de Colbert é essencialmente metalinguística? Ele usa a sua figura, pintando um quadro, para explicar uma situação. Então, a linguagem é o uso da linguagem para explicar a linguagem. Eu tenho aqui, a criança tem relação com a inocência, enquanto a mulher seminua pode fazer alusão à busca da verdade, se despir daquilo que se tem, das suas ideias, dos seus conceitos até aqui. É mais ou menos essa proposta aí que nós queríamos que vocês entendessem. Olha só. Mais uma obra, o Ateliê do Pintor, tá? Pertence ao realismo, o movimento artístico e literário, tá? O movimento do pintor é a tela anterior, tá bom? Que se iniciou na França e difundiu pela Europa e outros continentes na segunda metade do século XIX. Aqui nós temos uma outra obra retratando a vida no campo, tá bom? Então, já sabemos, realismo, estamos falando de realismo, movimento artístico e literário que se iniciou na França e se difundiu pela Europa e outros continentes, quando na segunda metade do século XIX. Então, aqui nós temos, diferentemente do romantismo, nós temos algo mais próximo do cotidiano daquela sociedade daqui da segunda metade do século XIX. Tá bom? Olha só, origens do realismo. Na França, o livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Olha só, Gustave Colbert é o autor das pinturas. Agora nós estamos falando de Gustave Flaubert. É um escritor. Ele escreveu Madame Bovary, que é uma obra que marca o início do realismo lá na Europa. Olha só. Ele é considerado um ícone do realismo universal e destaca-se igualmente a obra de Émile Zola, que escreveu o famoso romance Revolução Francesa, tá? Merece também ser lembrado o poeta Charles Baudelaire, que publicou o livro As Flores do Mal, tá certo? Então, nós temos aqui o início do realismo, onde? Na França. Especificamente falando de pintura, Gustave Colbert. De escritor, de letra, de produção literária, Gustave Flaubert. Né? Nomes parecidos, não vá confundir, tá bom? A história do romance Madame Bovary gira em torno da protagonista Emma Bovary, uma jovem criada no campo e educada em um convento. Leitora ávida e com grandes sonhos burgueses, Emma vive a imaginar uma vida mais apaixonada e agitada que a sua. Então, assim, aquele momento casto, aquele momento educado, a Emma Bovary tinha um comportamento, era uma leitora ávida, ela gostava de ler romances, ela tinha uma vida assim toda dentro dos padrões do politicamente correto. Só que ela tinha ideais, ela tinha sonhos de ter uma vida mais agitada do que ela tinha. Então, esse personagem, ou essa personagem, vai apresentar um outro comportamento. Madame Bovary passa a se envolver secretamente com outros homens. O realismo, movimento estético predominante no mundo ocidental, no último quartel do século XIX, surgiu com uma onda de oposição à subjetividade e o individualismo da tendência artística anterior, o romantismo.
Então, lá no romantismo, a mulher era idealizada, ela tinha aquele estilo mais de pureza. E aqui a Madame Bovary vem escancarar. Gente, o Gustave Flaubert, ele foi assim execrado com a publicação dessa obra aí, Madame Bovary. Ela veio assim escandalizar a sociedade na época. Gente, mas assim, escandalizar apresentando o quê? A promiscuidade. Mas a promiscuidade, o adultério, a corrupção eram características daquela sociedade. Então, o realismo vem trazer assim, um pouquinho daquilo que existia cotidianamente, né? Existia no dia a dia, em forma de obras. Mas, às vezes, as pessoas se julgam tão certinhas, tão puritanas, que elas fazem as coisas erradas. As escuras e as claras vão posar de boas moças, de bons rapazes. É a hipocrisia vingando numa sociedade, certo? Então, o realismo vem desconstruir, né, se é que a gente pode usar essa palavra, aquela idealização prevista, apresentada no romantismo. Nós temos aí, né, a proposta do realismo é fazer da arte uma representação fidedigna e verossímil da realidade. Assim, escritores, pintores, escultores, músicos e dramaturgos privilegiaram a objetividade em suas obras, atentos à veracidade das situações cotidianas. Gustave Flaubert foi o responsável pela autoria da obra inaugural do realismo, Madame Bovary. Então, a gente já tem aqui dois nomes significativos na Europa. O Gustave Courbet, o pintor, né, do ateliê do pintor, aquela primeira obra que nós vimos no início dessa aula, onde ele está na figura central da tela, pintando uma paisagem. Não sei se você percebeu, né? Eu até esqueci de falar, mas eu lembro agora. Ele está pintando uma paisagem e, ou seja, com um aspecto, com talvez uma expectativa de algo diferente daquele ambiente que ele estava ali, com pessoas de diferentes níveis, vamos dizer assim, diferentes classes sociais, tá? E o Gustave Flaubert escreve Madame Bovary, uma mulher comportada, uma mulher educada, uma mulher letrada, que se apresenta como uma mulher promíscua. Então, o romance dele vem trazer tudo isso aí. Lá na segunda metade do século XIX. Vamos lembrar aqui as características do romantismo? Subjetivismo, individualismo, idealização, né, a grande idealização, principalmente da mulher e do amor, sentimentalismo exagerado, egocentrismo, interação da natureza junto ao eu lírico e a contemplação do grotesco e sublime, medievalismo e byronismo. Então, o romantismo foi aquele movimento literário que se antecedeu ao realismo, que foi dividido em 3 momentos, em 3 fases, em 3 gerações. Lembra? A primeira geração é aquela do nacionalismo, né? Nós temos aqui sentimentalismo exacerbado, que é apresentado no nacionalismo, amor à pátria, amor ao Brasil, tá? O ufanismo, aquela coisa toda, a figura do índio como herói nacional, lembra? O subjetivismo e principalmente a idealização, que é também a idealização da mulher e do amor. Temos a segunda fase, que é chamada de ultrarromântica, onde o Lord Byron, né, o byronismo, teve ali aquela participação, né, o mal do século, as pessoas cultuando a morte, principalmente porque os autores também morreram muito jovens. E a terceira geração, que é a geração da liberdade, do condorismo, né, do pássaro condor, que tem uma visão diferente, né, de fora, né? Quanto mais alto você voa, mais visão você vai ter do cenário. Então, o romantismo é caracterizado essencialmente por subjetivismo e individualismo. O realismo vai se contrapor. Então, eu trouxe as características do romantismo para você já fazer o seu pré-conceito de realismo, ou seja, o seu conceito já prévio. Subjetivismo, se eu vou ser subjetiva no romantismo, no realismo eu vou ser objetiva. Se eu tenho individualismo, eu vou ser algo mais sociável.
A grande idealização, não vai haver essa grande idealização do movimento realista. Sentimentalismo exacerbado, nada de sentimentalismo, né? A razão vai ter mais espaço nesse momento. Egocentrismo, né? Se é o eu, passa a ser algo diferente, né? No caso, o outro. Interação da natureza junto ao eu lírico, a gente não tem muito isso apresentado. E essa contemplação do grotesco e sublime, não. O realismo, como o próprio nome já sugere, é mais realista, é verossímil. A verossimilhança é a característica onde se aproxima o máximo possível da realidade. O termo realismo foi empregado pela primeira vez em 1850 para um novo estilo de pintura que se difundiu na literatura. Os realistas literatas, né, ou realistas literários, de meados do século XIX foram distinguidos pela sua rejeição deliberada ao romantismo, tá bom? Mais uma obra aí do Gustave Courbet, pintor francês, pioneiro, estilo realista, né, que nós iniciamos a nossa aula com obras dele, foi, acima de tudo, um pintor da vida camponesa de sua região. Contra a pintura literária ou da imaginação, ele ergueu a bandeira do realismo. Então, aqui, ó, de novo, figura do campo sendo representada, tá certo? A composição Os Quebradores de Pedra, que é o quadro anterior, né, e o nome do quadro, Os Quebradores de Pedra, é uma das obras mais polêmicas do Gustave Courbet, em que ele expõe o empobrecimento e a vida miserável dos camponeses, a de seu país, à época, sem nenhuma esperança de melhorar a vida. A obra apresenta o realismo. E agora, ainda, esse realismo fundou uma escola artística que surgiu no século XIX, baseada na observação da realidade, tá bom? Em reação, em oposição ao romantismo, tá bom? E aí o contexto social, razão e ciência fundamentaram o realismo, tá bom? O idealismo clássico, o emocionalismo romântico, drama, foram evitados de forma igual e muitas vezes os sórdidos ou não cuidados elementos de temas não foram suavizados ou omitidos. Então, aquilo que era mais, vamos dizer assim, polêmico, aquilo que era mais até agressor, vinha em forma de arte, seja na pintura, seja em textos, como nós vimos aí os quebradores de pedra, né? Mostrar a vida dura de uma pessoa que trabalhava quebrando pedras. Então a gente tinha uma sociedade muito desigual, um mundo tão desigual apresentado aí nas obras de tanto de Gustave Courbet quanto de outros autores que nós vamos ver aqui e em demais obras, tá certo? Em geral, os realistas tentaram descrever indivíduos de todas as classes sociais, tá? Já sabemos que o emocionalismo clássico e o idealismo foram evitados. Então, ele enfatiza, no caso do realismo, a representação da classe trabalhadora e os tratam com a mesma seriedade que as outras classes da arte. Mas o realismo, como prevenção de artificialidade no tratamento das relações humanas e as emoções, também era muito objetivo, muito direto. Então, tudo aquilo que era direto, que era objetivo, tinha a ver com realismo, tá certo? Aqui eu tenho a representação de uma obra romântica chamada O Beijo, de 1859, de Francesco Hayez, exemplar de pintura romântica. Então, aqui a gente tem uma cena essencialmente romântica, apaixonada, um beijo entre um homem e uma mulher. Então, quando eu trouxe essa figura para você perceber a diferença gritante que há nesse contexto de produção realista. Né? Esse negócio de beijinho, de sentimentalismo, de idealização. Ó, o realismo vai se opor. E aí, como eu posso contrapor essa obra? Olha só, tá aí, ó. Olha aí. Obra Casa, de Joseph Petrovsky, considerada exemplo de pintura realista. Completamente diferente da figura anterior, do beijo, do romance, daquela coisinha mais florzinha, vamos dizer assim.
Então, aqui é uma cena cotidiana de uma família, à mesa, talvez no final do dia, se preparando para jantar, talvez até nem tenha comida, alguma coisa mais real. E mostra também aqui, a gente tenta mostrar a diferença que há entre as duas obras, entre os dois autores de épocas distintas, com com sua, no caso, a primeira subjetividade e a segunda, que é essa aqui, com a sua objetividade. Uma família também, gente, característica aqui, ó, pelo avental, uma família do campo, uma família simples, uma família pobre. Compliquei?